Agora a gente vai conversar com o intendente da Vila Itopava, Leandro Índio da Silva, para saber das demandas daquela região. Obrigado, Leandro, pela visita. Bom dia. Obrigado, amigo, pelo convite. Dessa vez deu certo, né? Satisfação poder conhecer aqui a estrutura da Rádio Itaberá, para que possamos prestar contas do trabalho da Prefeitura de Blumenau por meio da Intendência da Vila Itopava, lá no distrito mais alemão do Brasil. E quais são as principais demandas lá, Índio? Olha, as nossas principais demandas, elas nunca mudam, na verdade, né? Dizem respeito, Jorge, à manutenção. Considerando uma área rural de grande porte, né? A Vila Itopava tem seu território mais de 80 quilômetros quadrados. Você perceba que o município de Balneário Camboriú tem 50 quilômetros quadrados. Então, do ponto de vista de área territorial, do ponto de vista de população, nós somos maiores do que muitos municípios de Santa Catarina. É verdade. Temos uma grande área rural, né? A menor parte, na verdade, do território ela é a parte urbana. Então, os desafios da municipalidade lá se concentram no atendimento de demandas que podem ser simples para o restante da cidade, mas que dizem respeito a uma qualidade de vida para aquela comunidade, em virtude da condição de locomoção, das estradas vicinais, né, abertura de sarjetas, construção de novas redes de drenagem. Então isso, quero te dar um panorama que a gente conseguiu avançar muito neste segundo governo do prefeito Mário, seja com a aquisição do novo maquinário, que foi muito importante. Então nós mandamos para leilão aquelas máquinas antigas que nós tínhamos ainda do governo da Alto dos Reis. As patrolas eram mais velhas do que eu, por exemplo, né? E as patrolas, elas... A gente dava uma ordem, por exemplo, nós temos na Vila Itopava a Ervimans, que é a maior rua de Blumenau. Sim. 14 quilômetros. Então, a gente não tinha garantia de que o serviço seria realizado até o final, porque ela corria o risco de quebrar no meio do caminho. Na metade do caminho. Então, essa ação de gestão, ela foi importante porque, além de melhorar a qualidade do serviço, é um investimento público, naturalmente, mas ele agora se demonstra muito efetivo porque gerou economia para nós, em termos de manutenção do maquinário. Outras ações que posso pontuar dizem respeito à reorganização dos serviços públicos. Nós temos uma estratégia muito clara de reposicionar a Vila Itopava enquanto distrito que seja referência para a região norte da cidade. Então, como temos esta base jurídica, este reconhecimento enquanto distrito, qual é a função dele? É isso que a gente buscou discutir com a comunidade e recuperar, tanto do ponto de vista de protagonismo, quanto de autoestima da comunidade. Porque a Vila Itopava, no decorrer das últimas décadas, ela foi perdendo muito. Ela perdeu agências bancárias, ela perdeu serviços do Estado, ela perdeu a Celesc, especialmente, bem verdade, os serviços do governo do Estado e da União. Houve um esvaziamento institucional. E isso impacta negativamente para uma comunidade do interior na medida em que aumenta a distância entre os moradores e o serviço, porque todo mundo tem que vir aqui, como eles falam na Vila Itopava, aqui para Blumenau, para resolver os seus problemas corriqueiros. E nós construímos uma estratégia inversa, qual seja, de descentralizar serviços. Muitos deles o município acabou assumindo o ônus, o custo, que é o do governo do Estado ou da União, mas para nós, independentemente de quem oferta ou de quem custeia, o importante é que o morador seja beneficiado. Que ele tenha acesso a esse serviço, né? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo que eu sempre repito à exaustão, referente à carteira de identidade. A gente está aqui na Rua 15 de Novembro, muito próximo ao Shopping H. O colono lá da Poldreiga, na divisa com Jaraguá do Sul, ele tinha que descer para fazer a identidade. E tinha que descer 2 vezes, porque primeiro ele tinha que fazer o protocolo e depois tinha que vir pegar o documento pronto. Agora a gente consegue ofertar esse serviço lá na Casa da Cidadania, que é um espaço criado em frente à Companhia Raco, onde os moradores têm acesso à Junta Militar, Correios, Procon, Praça do Empreendedor, Praça do Cidadão, EPAGRE, SIDASC, INCRA. Então a gente aí está tentando aumentar este portfólio de serviços, cartório eleitoral, DETRAN, porque tudo que a gente consegue levar lá para o extremo norte da cidade, Jorge, beneficia não somente a Vila Itopava. Hoje o nosso maior número de moradores que utilizam os serviços descentralizados se dá da região da Itopava Central.
porque acaba sendo muito mais próximo subir a serra e resolver ali na vila do que ter que vir aqui para o centro, né, enfrentando problemas de mobilidade em horários de pico. E fora que para nós, enquanto comunidade, comércio principalmente, é muito importante esse reposicionamento da prefeitura na Vila Itopava, porque todo morador que sobe a serra vai resolver um problema particular em algum órgão público, ele acaba indo no posto de gasolina, na farmácia, na padaria, ele consome na Vila Itopava, né? Isso também faz parte deste reposicionamento, o próprio fortalecimento do Hospital Misericórdia, que fez 100 anos, agora em fevereiro de 2023. Que também atende ali quase toda aquela região norte. Toda aquela região, do ponto de vista do pronto-socorro. Mas nós estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde, com a Gerência Regional de Saúde do Estado, no sentido de ativar os leitos que lá estão. Nós ainda temos 52 leitos da ala nova que não foram ativados, não estão sendo utilizados. E qual é a estratégia, Jorge? É possibilitar que cirurgias eletivas, pequenos procedimentos que hoje são realizados tanto no Santa Isabel quanto no Santo Antônio, migrem para o Hospital Misericórdia, até porque muitos deles têm uma rentabilidade considerável na tabela SUS, então vão ajudar o desenvolvimento de outros projetos do nosso hospital, que é de pequeno porte, e aí a gente consegue vocacionar essas duas unidades hospitalares do centro para procedimentos de alta complexidade, fazendo uma organização da rede de saúde hospitalar que presta serviços públicos aqui em Blumenau. Então, muita coisa já foi feita, nós estamos aí no meio de um caminho, construindo essas mudanças, essa reorganização, mas temos a convicção de que até o fim de 2024 ainda tem muito para fazer e a gente vai encerrar esse mandato com conquistas históricas para aquela comunidade. O que mudou desde quando você chegou lá, Índio? Olha, mudou muita coisa, mudou a percepção, mudou o contato com a comunidade, mudou a estrutura do governo na consequência lógica de que se a gente quer aumentar a prestação de serviço tem que aumentar o orçamento. Isso aí. Não existe outra forma de descentralização. Você pode ter pessoas, ter estrutura, né, ter os serviços, mas aquilo que te dá, de fato, uma autonomia é o orçamento. E o nosso orçamento, basicamente, ele foi quase que dobrado, porque também ele estava defasado já há mais de 10 anos. E as demandas aumentam muito. Então, nessa perspectiva, eu sempre gosto de reforçar que nós demos continuidade ao trabalho do meu amigo, o seu Erno Bublitz, né, que já não está mais entre nós. Sempre honramos o seu nome, o seu trabalho, aquilo que ele fez, iniciando um processo de mudança, já naquele período dele. Mas como cada gestor tem a sua visão, a sua forma de gerir, né, nós buscamos também um novo formato de articulação com a comunidade. Como eu não sou da Vila Itopava e não cresci lá, quer dizer, né, não tive a minha formação, socialização primária naquela comunidade, eu precisava criar referências até para que conquistasse o apoio para liderar esses processos de mudança. E a gente, então, buscou a parceria das instituições. Hospital, escolas, APPs, postos de saúde, associações de moradores. Então a gente tem um canal muito aberto. O canal aberto não significa que a gente atende todas as demandas, porque não também é resposta. E eu, com uma transparência que gera uma objetividade, que eventualmente é confundida com grosseria, a gente tem levado ao conhecimento da comunidade que aquilo que é possível fazer, a gente faz. Aquilo que é possível sonhar e lutar para que se conquiste, que não está num patamar assim tão básico, a gente vai atrás. Agora, aquilo que eventualmente gere uma expectativa que a gente tenha a convicção de que não dá para fazer, a gente não promete. Porque daí vem o descrédito da comunidade com o poder público. Então, eu não sou alemão, mas os alemães também são absolutamente objetivos e talvez a gente tenha se dado bem justamente por isso, né? Eu não mando recado, Jorge, né? E atendo a comunidade, né? A intendência distrital, ela é a representação da prefeitura lá na comunidade. Acho que as pessoas conseguiram perceber que a gente conseguiu aumentar a nossa condição, a capacidade de realização, mas ainda assim, né, com um limite dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é moral e dentro daquilo que é viável dentro do orçamento que temos. Então, esses dias eu fiz uma live até prestando conta sobre os projetos na Itopava Rega, que é uma área rural, e
apresentei para a comunidade tudo aquilo que foi feito, que está em andamento, e disse, olha, tem algumas obras que vão ficar para o outro mandato, para o sucessor. Especialmente na região rural, alargamento de curvas, desassoreamento de valos, e a conversa é muito franca, porque eu não consigo fazer tudo no período de 4 anos. Então, como qualquer gestor, nós elencamos aquilo que é absolutamente prioritário, que é o mais difícil de fazer. Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos reabrindo uma rua que, para a Vila Itopava, ela está como a Velha Garcia estava para a região do Garcia, que foi uma rua fechada na tragédia de 2008, Rua William Wudick. Ela dá um acesso diretamente ao bairro Benjamin Constant, em Massaranduba. A comunidade da Itopava Rega Alta, que é o extremo norte de Blumenau, bem na ponta do mapa, eles tinham que descer até a Rua Arthur Hertel, levando aí quase que 40 minutos para ter acesso ao centro de Massaranduba. Com esta obra já está reaberta, a gente está fazendo algumas intervenções agora do ponto de vista de drenagens e acabamento para poder inaugurar em novembro, mas com esta nova obra eles chegam em 15 minutos. Olha só quanto tempo, né? Então é um ganho de mobilidade, né? É um ganho de desenvolvimento para aquela região, vão valorizar os imóveis novamente, né? A gente consegue aí prover também uma conexão pelo extremo norte, que não liga somente Blumenau e Massaranduba, porque aquela região tem acessos conectando também com Pomerode e Jaraguá do Sul. É uma obra que pode parecer simples, mas para quem mora lá na ponta tem uma dimensão extraordinária. E ela foi apresentada para o governo dentro de um rol de prioridades para Itopava Rega. E ali nós pactuamos, não, essa nós vamos fazer. E estamos concluindo. Poderia falar muito aqui de outras obras, de outras regiões, mas o principal, Jorge, que vem no sentido assim, de um propósito de gestão, é a gente pegar o orçamento geral da intendência, dividir ele pelas 7 micro-regiões e permitir que, ao final da administração do prefeito Mário, a gente possa vislumbrar que todo o território do distrito foi beneficiado com investimento público. Ele não ficou restrito, como a gente eventualmente escutava, né? Só se investe no centro da Vila Itopava. O centro da Vila Itopava também é importante, ele é um ponto indutor de turismo, ele recebe os moradores, ele tem a maior concentração dos órgãos públicos, mas o diferencial do nosso governo foi dar o mesmo grau de importância para o centro e para o interior. E acho que a gente já viu isso, né? Isso se comprovou em números, na medida em que o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria fizeram aí na última eleição quase 90% dos votos na Vila Itopava. Então, se você pegar historicamente, nenhum prefeito de Blumenau candidato à reeleição ganhou na Vila Itopava. Conversando com as pessoas, me parece que elas tinham uma expectativa no primeiro mandato, ele não correspondia à altura e elas davam um troco na urna, né? No nosso caso foi diferente. Então o prefeito Mário teve uma votação retumbante no processo eleitoral para o segundo mandato, e a gente acaba tendo esse compromisso também de dar retorno a essa confiança que as pessoas depositaram nesse projeto. Leandro Índio da Silva, intendente da Vila Itopava, falando com a gente sobre as demandas ali na região. Índio, você fica até o final do mandato, até o final do ano que vem. A gente está às vésperas do ano eleitoral e não dá para passar uma conversa contigo sem lembrar de um episódio em que você deixou a intendência da Vila Itopava, vamos dizer que foi convidado a se retirar, para poder ter condições de disputar uma eleição que você não queria. E depois houve essa reversão e você continuou na intendência da Vila Itopava. E para 2024, Índio? Para 2024, né, falando de política, o meu projeto é o projeto da vice-prefeita Maria Regina. Eu estou com ela, né, nesta pré-candidatura que ela apresenta à prefeita do município. Eu acredito na Maria Regina pela competência, pelo fato de que ela representa o eleitorado feminino pela sua competência. Ela conquistou espaços não por questão de pena partidária ou então por arranjos escusos. A Maria Regina é uma mulher de luta, né? Quando ela foi secretária de saúde, eu tive a oportunidade de ser seu adjunto também por um período. Uhum. Ela, mãe de família, conservadora num perfil que Blumenau aprova, e tem uma experiência aí de muitos anos na gestão pública.
Então, hoje, se você me perguntar qual é o teu projeto, meu projeto é o da Maria Regina, independentemente do futuro, né? Se ela ganhar, eu não pretendo continuar como intendente em 2025. Mas pode surgir como um possível candidato? Não pretendo também, né? A Vila Itopava hoje tem um vereador no exercício do mandato, que é o vereador Rolf Bublitz, que ele é suplente do PSDB, e está exercendo a função em substituição ao vereador Alexandre Matias, que é o titular, e que encontra-se atualmente no exercício do cargo de secretário de Educação. A preferência do partido e o direito da candidatura é do Rolf, né? Eu sempre tornei muito clara, desde 2020, como você recordou, naquele momento, a minha indisposição de ser candidato a vereador, numa lógica de perfil. Eu respeito muito a Câmara de Vereadores, acho que o papel do Legislativo é fundamental no equilíbrio de forças, né, no jogo democrático, mas nesse momento agora, nós estamos em setembro de 2023, passados aí 2 dias do meu aniversário, quero te dizer que parabéns. Eu gostaria de concluir as ações que nós iniciamos lá na Vila Itopava. Eu já sou blumenauense, transferi meu título para cá, já estou há 10 anos aqui, né? Tenho aí outros desafios do ponto de vista profissional e de formação, quero terminar a faculdade de Direito, o que não quer dizer, como eu te disse, que eu não vou participar do processo. Eu gostaria... Só não vai como candidato? Não pretendo, né? Eu já deixei isso claramente para o partido. Até porque, assim, nós vamos terminar um período de mandato, de muita luta e de muito êxito. Eu acho que nós temos também a condição de apresentar para a comunidade, me refiro aqui naturalmente a Vila Itopava. Claro. Nós teremos serviço prestado, né? E a gente tem que apresentar uma prestação de contas indicando um caminho que nos permita ter uma continuidade destas conquistas. E aí a comunidade, dentro da possibilidade soberana do voto, vai escolher. Mas eu quero te falar isso por quê? Porque eu acho que depois de tudo que a gente fez, a gente teria a condição de terminar esse mandato tendo uma candidatura governista bem avaliada e com uma votação novamente histórica na Vila Itopava. Ontem ainda a gente esteve lá na Sociedade Itopava Rega, Clube Zindars. Maria Regina representou o prefeito Mário e ela acabou sendo homenageada, então, em nome do governo, pelo volume das obras que estão sendo realizadas lá na Itopava Rega, sabe? Então, é um reconhecimento genuíno da entidade, dos clubes de caça-tiro, das associações, nesta visão de um governo de parceria. Hoje a gente não consegue construir nada sozinho, Jorge. E acho que o sucesso desse êxito que a gente vem conquistando na Vila Itopava se dá nesta visão de parceria, dentro daquilo, claro, que a lei permite, né? Com certeza. Leandro Índio da Silva, obrigado pela sua visita aqui nesta manhã na Rádio Itaberá. Jorge, eu que te agradeço, peço desculpas por não ter conseguido vir da outra vez, espero vir outras vezes e, se puder aproveitar a oportunidade para um spoiler, nós deveremos lançar agora em dezembro um calendário de atividades para 2024 muito robusto, eventos, fortalecendo o calendário já existente e criando outros lá na Vila Itopava para que possamos celebrar os 80 anos de criação do distrito. A Vila Itopava foi criada, é uma data que eu vou te falar, é difícil a gente comemorar algo nesse dia, porque foi 31 de dezembro de 43. Olha só. Então, e nessa data, quem conhece a Vila Itopava sabe que a metade da Lemoada vai estar em Navegantes e a outra metade no Ervino. Então, nós teremos a celebração de um marco temporal de passagem dos 80 anos e a partir do dia 31 de dezembro, então, janeiro até dezembro de 2024, uma série de eventos que busquem aí resgatar a nossa história, as tradições, os momentos também que marcaram aí a construção dessa comunidade que dá tanto orgulho para Blumenau e para Santa Catarina. Obrigado, então, amigo. Então vai ser uma virada de ano especial na Vila Itopava. Vai, muita festa, até porque eu aprendi com a professora Sueli Petri. Os mais de 40 distritos que Blumenau tinha e que viraram município, que o nosso território da cidade ia até Lages. Sim. A colônia Blumenau era gigantesca, né? Você pega distritos como Ranzamônia, em Ibirama, né? Esses distritos mais antigos, o único que não quis se emancipar foi a Vila Itopava. Nós tivemos uma comissão de emancipação naquele boom de criação de novos municípios na década de 90.
O vereador Leo Gaia fazia parte, o vereador Erno Bublitz, outras lideranças. E a comunidade da Vila Itopava, Jorge, isso precisa ser muito difundido para que todo blumenauense entenda esse respeito e esse pertencimento que a Vila Itopava tem com a cidade. A Vila Itopava foi contra emancipar. Eles quiseram continuar sendo parte de Blumenau. Isso é muito bonito por um lado e por outro precisa ser fortalecido para que as novas gerações também valorizem e que, além do amor, além desse sentimento de Blumenau gostar da vila, eu sempre digo, Blumenau tem que gastar na vila, porque a Vila Itopava tem um potencial gigante de turismo, de expansão e desenvolvimento econômico sustentável. Ela é aí um diamante ainda a ser lapidado pela administração e pelo segmento empresarial. E nesse processo a gente está fazendo a nossa parte. Com certeza. Obrigado, Leandro. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Leandro Índio da Silva, intendente da Vila Itopava, falou aqui com a gente sobre as demandas da região e ano que vem os 80 anos da Vila Itopava, do distrito, vão ser comemorados de forma especial com toda uma programação que assim que estiver concluído o Leandro vai divulgar aqui para a gente.